Plano financeiro para pequenos negócios. Como fazer? Qual é a importância do planejamento para que você tenha uma boa gestão? Como é que você faz esse plano financeiro? Um exemplo prático que eu vou trazer aqui para você e também vou deixar uma ferramenta para você conhecer. E se você quiser, você pode usá-la também para fazer o plano financeiro aí do seu pequeno negócio. Tanto se você estiver começando, quanto se você estiver já com a empresa em funcionamento e quiser melhorar aí a sua empresa. Então, fique comigo nos próximos minutos, porque vai valer muito a pena, você vai entender qual é a importância de ter um plano financeiro aí para o seu negócio e como isso pode te ajudar a iniciar do jeito certo e a prosperar com estratégia. Se você não me conhece, eu sou Vinícius Gonçalves e eu já ajudei milhares de empreendedores a iniciarem seus próprios negócios através de cursos, ferramentas, mentorias, consultorias. Então, se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado assim que nós publicarmos novos conteúdos. Aproveite também e deixe seu comentário aqui embaixo. Qual é a sua dúvida sobre o planejamento do seu negócio? Qual é a sua dúvida aí no seu pequeno negócio? Então vamos agora direto para o conteúdo. Plano financeiro para pequenos negócios. Então vamos lá. Sobre o plano e a gestão. Quando eu estou planejando iniciar um negócio, então eu faço um plano financeiro. E esse plano vai contemplar ali uma previsão de vendas, custos, uma estimativa de lucro, para eu entender se vale a pena montar esse negócio ou não. E ali também a gente tem os indicadores financeiros aqui neste caso, né, que é lucratividade, tempo de retorno do investimento, TIR, valor presente líquido, enfim, vários rentabilidade, vários indicadores de lucratividade e também de performance do negócio para a gente entender se o negócio é bom mesmo ou não. Então, antes de iniciar, eu tenho um plano financeiro que vai ser uma previsão de como seria o negócio. Depois que eu inicio, eu faço a gestão financeira em cima do planejamento. Então, antes eu tenho a previsão, depois eu tenho um resultado, que também com os mesmos itens ali, vendas, custos, lucro, indicadores, eu vou analisar para entender se o que eu planejei realmente está acontecendo depois que o negócio foi iniciado. Então, eu tenho um planejamento anterior e depois eu faço a gestão em cima do que foi planejado. E é muito importante ter esta consciência, porque eu não consigo fazer a gestão de algo que eu não tinha um planejamento anterior. Então, se eu estou falando de fazer a gestão de um pequeno negócio, isso também vale para os grandes, mas aqui o nosso foco é o pequeno negócio, eu preciso ter um plano, porque eu vou fazer a gestão em cima do plano. Não tem como falar de gestão se antes eu não tinha um planejamento. Se você já tem um pequeno negócio funcionando e não tem um plano, então você pode fazer um planejamento e daí, em cima desse planejamento, você faz a sua gestão financeira. Mas o primeiro passo é ter esse planejamento inicial. Para quem já está com a operação funcionando, com a empresa funcionando, você pode fazer um diagnóstico inicial para entender qual é a sua situação e aí, em cima da situação atual, projetar um cenário futuro de melhoria. Então, esse seria o seu primeiro plano, e depois vai ser usado para acompanhar a empresa ao longo do tempo. Então, é isso. Antes eu tenho o plano financeiro, depois, em cima dele, eu faço a gestão. E aí, seguindo aqui no nosso planejamento, como é que eu faço, então, um plano financeiro para um pequeno negócio? Quando eu penso em montar um negócio, então, eu tenho uma ideia. Esse aqui é um esboço do modelo de negócios, do Canvas, adaptado a partir do trabalho ali do Alexander Osterwalder e o Yves Pigner, acho que é assim que fala. Eles escreveram um livro todo sobre, com a colaboração de diversas pessoas no mundo inteiro, sobre modelo de negócios. Então eu adaptei para as nossas necessidades aqui o modelo de negócio que eles criaram ali. Mas essa página aqui, ela representa a sua ideia de negócio. Então, qualquer negócio que você estiver montando, você consegue esboçar ele em uma página, detalhando cada uma dessas áreas aqui, né, que é a proposta de valor, como é que você vai, o que você vai entregar para os clientes, quem serão seus clientes, como é que você vai fazer as vendas, quais são as suas expectativas de vendas, estrutura de custos, recursos principais que você precisa para viabilizar o negócio, quais são as atividades que você vai ter que fazer. Então, esse aqui é um esboço do modelo de negócio. Então, qual é o negócio? Aqui eu tenho um esboço dele. Isso aqui é importante porque se eu não sei exatamente qual é o negócio que eu vou iniciar, eu vou ter dificuldade no próximo passo, que é fazer o plano financeiro. Então, por isso, eu fiz questão de trazer essa primeira parte aqui antes, para a gente entender que o modelo exato do negócio vai influenciar diretamente no plano financeiro. Às vezes, uma pequena mudança no modelo de negócio vai gerar um grande impacto no financeiro.
E aí isso vai aumentar o valor de investimento, o valor do capital de giro, vai aumentar o valor do estoque, se é negócio onde você precisa de um estoque. Então, o modelo de negócio está diretamente relacionado ao seu plano financeiro. De outra maneira, se você está fazendo um plano de negócios convencional, aquele com missão, visão, valores, estratégia, plano de marketing, plano operacional, a última parte do plano de negócios é o plano financeiro. Então, tudo que eu faço para trás vai influenciar diretamente no meu plano financeiro. Portanto, essa modelagem tem que estar muito bem definida para que eu consiga ter um plano financeiro consistente e que não vai precisar de muitos ajustes depois. Porque cada vez que eu mudo alguma coisa no negócio, no planejamento do negócio, isso vai causar uma reação lá no plano financeiro, vai ter um reflexo lá, que eu preciso então ajustar os números no plano financeiro. Então, ideia de negócio, né, o desenho de como seria esse negócio, e o próximo passo ali, o plano financeiro. Isso também vale para qualquer negócio, você pode esboçar aqui dessa maneira. Vai funcionar essa modelagem de negócio mais plano financeiro, tanto para lojas, deliveries, para pequenas máquinas, negócios digitais, prestadores de serviços, negócios comissionados, como corretoras, consórcios, franquias e centenas de outros negócios. O método de planejamento do negócio e planejamento financeiro é o mesmo. Então, baseando aqui numa consultoria que eu dei ontem, na verdade, anteontem, né? Então, baseando numa consultoria que eu dei anteontem para um cliente que estava montando uma lanchonete, nós fizemos toda a modelagem ali do plano financeiro dele. E eu trouxe aqui esse exemplo, eu troquei, logicamente, as informações aqui, também não tem nenhuma especificidade, não tem nenhum detalhamento, né, de quem é o cliente por questão de confidencialidade. Mas aqui é o modelo de negócio que ele estava montando, que ele está montando, planejando, que é uma lanchonete. Então, a partir do modelo de negócio, você tem uma expectativa, porque todo negócio, a gente só pensa em montar um negócio, em 99% dos casos, porque nós queremos lucro. Então, todo negócio tem que dar lucro, com exceção dos negócios sociais, mas no final das contas, todo negócio tem que dar lucro, porque senão ele não sobrevive ao longo do tempo. Então, nesse caso aqui, no exemplo alterado, esse exemplo aqui, o cliente quer montar uma lanchonete e ele tem uma expectativa de fazer uma retirada de lucro de 20 mil por mês. Então, a ideia é lanchonete, resultado esperado, 20 mil por mês. E aí, a partir dessa expectativa, então, eu faço todo o desenho do negócio. Ah, beleza, vai ser uma lanchonete. Como é que eu estou planejando essa lanchonete? Ah, eu vou fabricar os meus próprios salgados, quero vender a um preço que o cliente considere justo, com uma qualidade boa, porque eu mesmo estou fabricando, e ter um atendimento de excelência. Então, essa é a minha ideia, é a proposta de valor que eu quero gerar para o cliente de valor. Tá, como é que eu faço isso dar certo? Olha, eu preciso, é um negócio onde o cliente vai consumir no ponto comercial, então eu preciso de uma boa localização, eu preciso também de mesas, cadeiras, fornos, enfim, todos os recursos que eu preciso para que a lanchonete exista, eles estarão aqui. E aí, a partir desta modelagem, desse desenho, eu vou saber quanto é que eu vou precisar investir para comprar esses recursos. Então, tudo que eu faço aqui no modelo de negócios, ele vai impactar lá nos recursos. Por exemplo, eu quero uma lanchonete, no meu modelo de negócio, eu imaginei uma lanchonete onde seja muito confortável para o cliente ficar ali muito tempo. Então, aí eu já preciso, por exemplo, de cadeiras que sejam mais confortáveis. E aí, pensando nisso, eu vou aumentar o meu valor de investimento. Então, perceba que tudo que eu faço no negócio vai gerar um impacto ali nos recursos. Eu vou precisar de comprar coisas diferentes ou mais caras ou em maior quantidade. Então, tudo isso vai impactar nos recursos que eu preciso para viabilizar o negócio. E esses recursos vão determinar o valor do investimento que eu vou fazer. Então, o plano financeiro do meu negócio, ele está diretamente relacionado, é o primeiro ponto aqui, aos recursos que eu preciso para fazer ele dar certo. Se eu estou montando uma fábrica, quais máquinas que eu vou precisar? Se eu estou montando uma fábrica de sorvetes, eh, quais máquinas que eu vou precisar? Então, tudo isso vai impactar no valor do investimento total. Então, beleza. Eu idealizei qual é o negócio, no nosso caso aqui é uma lanchonete, mas poderia ser uma troca de óleo, poderia ser um centro automotivo, qualquer outro tipo de negócio, e eu vou precisar de um investimento. Esse investimento, então, no nosso caso aqui, de 200 mil para montar essa lanchonete, ele é empregado no negócio. Como?
Eu compro um pouco de estoque, eu compro ali a estrutura, máquinas, os móveis, um forno, fachada, pago 2 aluguéis antes de abrir as portas para fazer a reforma, invisto na reforma também, faço uma fachada bonita, que condiz ali com o tipo de lanchonete que eu estou montando, deixo 50 mil no caixa para capital de giro, e aí no total, somando tudo isso, eu gasto ali os meus 200 mil. Ou seja, eu peguei 200 mil do meu bolso, ou de um sócio, de um investidor, ou de um financiamento, e eu coloquei ele no negócio, a partir dos recursos que eu precisava para que o negócio dê certo. Então, pronto. A primeira parte do plano financeiro para um pequeno negócio é essa, é entender quanto que eu preciso para que o negócio inicie as atividades. E aí nós vamos ver daqui a pouco, mas eu tenho ali 4 itens muito importantes, que são os investimentos em estrutura, que é isso que a gente falou aqui, mesa, cadeira, forno, o investimento em capital de giro, que é diferente de reserva de emergência, tá? Tem muita confusão por aí. Capital de giro ele deve ser calculado e a partir da sua operação. Cada negócio específico vai ter uma necessidade de capital de giro. Então é um erro você, é, igual às vezes a gente vê por aí, separar 30% do investimento total para capital de giro. Isso é um erro. Cada negócio vai ter essa necessidade de capital de giro e ela deve ser calculada. E ela não é reserva de emergência. Capital de giro é o oxigênio que você precisa para o negócio funcionar enquanto você recebe as vendas, faz pagamentos. E então ele não é reserva de emergência. E o quarto item, né? Então eu tenho os recursos, capital de giro, perdão, eu tenho a estrutura necessária, o capital de giro, o estoque inicial, e tem um outro número que nós vamos ver daqui a pouco, que é a máxima exposição do caixa. O que é isso? É uma previsão ali nos primeiros meses, onde você pode ficar negativo, mas eu vou te explicar isso daqui a pouco. Então, somando esses 4 números, estrutura, capital de giro, estoque nos negócios que tem estoque e a máxima exposição do caixa, a exposição do caixa, eu consigo saber qual é o investimento total. Isso é parte do meu plano financeiro, porque tem uma segunda parte. Eu tenho uma parte que é investimento e eu tenho um resultado esperado. Só que esse resultado esperado, ele também vai impactar no plano financeiro do negócio. E é o que eu vou te mostrar aqui. Ali atrás, toda a estrutura gerou então a necessidade de investimento. Aqui embaixo, os gastos que eu tenho para conseguir realizar as vendas. No caso, por exemplo, de uma troca de óleo, eu preciso comprar o óleo, eu preciso pagar funcionário, pagar o aluguel antes de começar. Então, todos esses gastos, eles vão gerar ali um volume total mensal de gastos. E eu tenho as vendas. Então, eu tenho um esforço financeiro, que são os gastos, para conseguir fazer as vendas. A diferença desses dois, o resultado, vai ser um resultado que pode ser lucro, idealmente é lucro, né? Mas às vezes não vai ser, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas então, a diferença entre o que eu vendo e o que eu gasto para realizar as vendas vai ser a minha lucratividade. E esses dois pontos aqui, vendas e gastos, é o que vão. Aliás, antes disso, explicando um pouco melhor, seria mais ou menos assim: ó. Eu tenho um volume de vendas de 100 mil, ali eu tiro impostos. No caso da troca de óleo, por exemplo, os impostos, eu tiro o custo, o valor que eu gasto para trocar, para comprar os óleos, filtros, tudo ali que eu troco para o cliente, né? Aí eu tenho um lucro bruto, daí disso eu tiro as despesas variáveis, taxa de cartão, eventualmente alguma comissão para vendedor. Vai sobrar a margem de contribuição e daí eu tiro os gastos fixos, que é funcionário, aluguel, e vai sobrar no finalzinho ali, na última linha, o lucro líquido, que é o que eu estou em busca. No caso da lanchonete seria do mesmo jeito também. Então eu tenho, num primeiro momento, o investimento inicial, que é gerado a partir dos recursos que eu preciso, da modelagem do negócio e recursos. E depois eu tenho essa parte que é o resultado da operação. Então eu pego 200 mil, coloquei no negócio. Esse negócio começa a funcionar a partir daquela distribuição de dinheiro que nós fizemos aqui, ó. Aqui. A partir dessa distribuição de dinheiro, o negócio começou a funcionar. Comprei coisas, aluguei espaço. E aí, depois disso, ele tem um resultado, que pode ser lucro ou não. Deu lucro, vai sobrar aqui. Se não deu lucro, vai faltar. Então, eu tenho essas duas estruturas, investimento e resultado.
o resultado é o que sobra lá no finalzinho, depois de pagar todo mundo, comprar mercadoria, e é o que vai sobrar líquido. Então, no meu modelo de negócios, os recursos geram investimento e esse resultado ali embaixo vai gerar lucro, tudo dando certo. E então, como é que eu faço esse plano financeiro para um pequeno negócio? Eu faço o cálculo de investimento inicial, que é a estrutura, capital de giro e estoque. Por exemplo, na troca de óleo, eu posso comprar ali um elevacar, ou posso comprar aquela pista, né, que fica ali no chão mesmo, mais os equipamentos para trocar o óleo. Isso faz parte da estrutura. Fachada, móveis, computador. Eu separo um valor para capital de giro, que deve ser calculado. Eu vou te mostrar na prática agora como é que nós fazemos isso. E eu tenho um estoque inicial de óleo, que eu vou calcular a partir do modelo de troca de óleo que eu tô montando. Então, se eu quero uma troca de óleo para carro popular e não vou trabalhar, por exemplo, com caminhonete, eu vou precisar de determinados tipos de óleo. Se eu vou trabalhar com caminhonete ou até caminhão, veículo grande, eu já preciso de outro tipo de óleo. Então, a partir da modelagem, eu tenho isso: estrutura, capital de giro e estoque. Essa parte toda é o investimento inicial. Só que depois eu tenho um resultado, que é lucro ou prejuízo, a partir da minha operação. E esse resultado, isso é muito importante, gente. Se ele não for positivo no começo, ele vai gerar esse efeito aqui, ó. Você investe 100 mil reais, então aqui no mês zero eu fiz um investimento de 100 mil, abri as portas, investi 100 mil, entre capital de giro, estrutura, tudo. Depois, no primeiro mês, eu fiquei negativo um pouco, no segundo eu fiquei negativo no terceiro, no quarto mês eu ainda estava negativo. Foi ali que eu atingi o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, que é o meu zero a zero. Ou seja, eu consegui pagar todo mundo e fiquei no zero a zero. Não precisei reinjetar dinheiro no negócio. Então, eu investi 100 mil no mês zero, no pré-operacional. No mês 4, eu fiquei no zero a zero. Só que nesse momento, eu já tinha investido mais 60 mil. Porque o negócio não deu lucro no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro. No quarto, ele equilibrou. E aí, no quinto, ele começou a dar lucro. Aí perceba que aí ele vai subindo, ó, e você chega aqui onde você recuperou seus 100 mil reais e depois você vai fazendo uma reserva de caixa aqui para cima no decorrer dos meses. Então perceba que eu tenho uma expectativa, por exemplo, de lucratividade de 20 mil com o negócio. Porém, depende muito do que vai acontecer nesses primeiros meses. E às vezes a gente ouve um empreendedor falar assim, ó, todo mundo sabe que o negócio demora 6 meses, um ano para dar lucro. E você não pode acreditar nisso. Por quê? Até existem negócios onde essa lucratividade demora mesmo, mas isso deve ser planejado. E se você não sabe muito bem o que está fazendo, é melhor não acreditar que um negócio demora 6 meses ou um ano para dar lucro. Porque, idealmente, você deveria, no primeiro mês, pelo menos ficar no zero a zero. Porque se você não ficar no zero a zero, você vai precisar reinjetar capital. E aí é muito curioso isso, né? Porque, vou tomar uma aguinha aqui. É muito curioso isso, porque é muito comum, quando uma empresa está em dificuldade, o dono falar assim: eu estou sem capital de giro, eu preciso de capital de giro. E por que isso acontece? Porque ele abriu as portas com 100 mil. Vamos imaginar que ele investiu 70 e separou 30 para capital de giro. Naquela continha que muitos fazem, né? Vou separar 30% para capital de giro, sem calcular. Aí ele separou 30. Só que aí no primeiro mês ele ficou negativo. No segundo, no terceiro. Quando deu lá no quarto mês, quando ele ficou no zero a zero, ele já tinha consumido todo o capital de giro dele. Porque a grande maioria dos empreendedores, eles pensam que o capital de giro é reserva de emergência, e não é. Então ele foi consumindo o capital de giro porque ele não fez esse cálculo aqui dessa necessidade adicional de dinheiro, que já é uma reserva. Então esses 60 mil seria uma reserva adicional caso o negócio não ficasse positivo no primeiro mês. Como é que é o negócio ideal? Como é que é esse fluxo de entrada, de caixa ideal de um negócio? Seria como aqui, ó. Se no primeiro mês a gente conseguisse já ficar no zero a zero, então não seria mais necessário injetar dinheiro no negócio, e aí ele começaria aos poucos entrar no positivo ali e aumentando o acúmulo de caixa, te dando a tranquilidade para fazer a gestão e eventualmente fazer retiradas. Mas enfim, além do investimento em estrutura ali no nosso plano financeiro,
nós precisamos calcular o capital de giro, o estoque inicial, se é um negócio que precisa de estoque, e esse período inicial negativo, que vai compor a nossa máxima exposição do caixa, que é o máximo que eu fico negativo. Daqui a pouco eu vou te mostrar na prática como é que a gente faz isso e vai ficar mais claro para você. Mas então, quando eu somo esses 4 pilares do plano financeiro, eu vou ter o investimento total que eu preciso para viabilizar o negócio. Então, o plano financeiro, inicialmente, o plano financeiro ele deve cobrir esses 4 pilares. Antes de abrir as portas, eu faço o plano financeiro e depois de abrir as portas, eu faço a gestão financeira. Se eu nunca fiz um planejamento para o meu pequeno negócio, eu posso começar fazendo um plano financeiro, ali como se eu estivesse montando ele agora. Eu posso pegar tudo que eu já investi e lançar ali para montar o plano financeiro. E aí também eu posso pegar o histórico dos últimos meses para saber quanto é que é a minha previsão de vendas, custos e quanto está sobrando. Então é meio que eu faço um diagnóstico do que tá acontecendo e isso já vira meu próprio plano financeiro. E depois, em cima desse plano financeiro, eu vou fazer a gestão para ver se o que está acontecendo realmente é o que foi planejado. E não sendo, eu vou tomar as medidas. Isso daqui é muito importante. Porque tudo que acontece no negócio, pré-operacionalmente, como nós vimos, antes de começar, tudo que acontece no negócio aqui vai virar um número e vai gerar para nós um investimento ou um gasto ou uma venda, que no final tudo isso é, vai se transformar em lucratividade. Então, tudo que eu faço no negócio vai virar lucratividade. Portanto, o melhor lugar para eu fazer um diagnóstico e entender o que está acontecendo com o negócio é no financeiro. Porque é ali no plano financeiro que eu vou ver o que está acontecendo. Ele vai me dar pistas. Ah, eu tô com. Não tô tendo lucro. Beleza, o que aconteceu? Fiz algum reinvestimento? Ah, não, eu estou pagando juros? Não, tem algum empréstimo? O que está acontecendo? As margens estão boas? O custo do produto vendido está com valor aceitável? Meu custo fixo está alto, está baixo? Então, quando eu olho para os números aqui, eu vou ter pistas do que está acontecendo com o negócio e a partir disso eu posso tomar medidas para fazer ajustes e melhorar a lucratividade. Pois bem, então, como é que eu faço o plano financeiro na prática? Esse plano financeiro aqui, esse modelo que eu vou mostrar para você, é o mesmo que eu faço com os meus clientes de consultoria, de mentoria, e quando eu faço planos de negócio também. Quando eu faço diagnóstico de empresas, eu uso esse modelo que eu vou te mostrar. Quando eu faço planejamento para novos negócios, eu uso ele. E quando eu dou mentoria também, ou consultoria, eu uso o mesmo modelo. Que é aqui no simulador de negócios. É uma ferramenta que tem 15 anos que nós criamos a primeira versão dela. De lá para cá a gente vem aprimorando com base em clientes de consultoria, mentoria da própria ferramenta. Então ela está bem madura e prática para fazer todo esse planejamento para você. Eu vou deixar o link dela aqui na tela e também na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. Lá você pode baixar uma versão de demonstração. E se você gostar, lá tem uma condição especial também para você adquirir. Então, como é que eu faço o plano financeiro na prática? É o que eu vou te mostrar agora. Como você pode ver, aqui tem o investimento. Esse investimento foi detalhado a partir da estrutura que eu precisava para fazer benfeitorias no espaço ali, computadores, impressoras, equipamentos. Então, tudo que eu preciso para viabilizar o negócio de estrutura está aqui. E aí eu chego no valor total desse investimento. Perfeito. Eu tenho investimento e depois eu tenho o capital de giro. A partir de como eu vou comprar à vista, a prazo, do tempo que o fornecedor demora para me entregar as mercadorias, e também do volume de estoque que eu quero para começar. No nosso exemplo aqui, o fornecedor demora 7 dias para entregar as mercadorias. Eu estou comprando estoque para 30 dias. Então, baseado nisso, mais na projeção de vendas, eu sei quanto que eu preciso de estoques. E aqui, ó, se eu compro estoque para menos dias, nesse exemplo, o fornecedor demora 7 dias para entregar, e eu estou comprando para 30 dias. Só que depois de 18 dias, que você pode ver aqui no gráfico, ó, eu preciso fazer uma recompra, para não faltar, porque eu tenho um estoque de emergência aqui embaixo, né? Mas se eu reduzir aqui para 15 dias, eu vou reduzir o valor do estoque, e aí eu vou começar com um valor inicial reduzido. Como é que eu faço para começar com pouco valor? Uma das maneiras é reduzindo o tamanho do estoque inicial. Como que eu faço isso?
acertando muito bem nos tipos de produtos que eu vou comprar para revender. Então, eu só vou comprar ali o que realmente vende. Todo negócio que já está em operação, quando nós analisamos o estoque dele, a grande maioria dos produtos dele que as pessoas têm no estoque não vende dentro de um mês. São produtos que ficam ali mais tempo parados. Então, para quem está começando com baixo investimento, uma maneira de reduzir o valor do investimento total é começando apenas com os produtos que mais vendem. Então, você vai reduzir bastante o seu estoque inicial. Uma outra maneira é fazendo compras mais frequentes. Então, nesse caso aqui, o fornecedor demora 7 dias para entregar. Você compra um estoque inicial para 15 dias e depois de 3 dias de portas abertas, você já vê o que vendeu ali, faz um novo pedido. E assim você vai levando, pedindo com mais frequência, isso vai reduzir o valor do capital inicial total. E também, aqui embaixo, ó, eu coloquei, como é uma empresa nova, que nós estamos pagando tudo à vista. Então, se eu conseguir prazo no fornecedor, eu também vou reduzir a necessidade de capital. Por enquanto, eu vou deixar desse jeito aqui. Então eu tenho a política de compras. Como é que eu vou comprar? À vista, a prazo, isso vai influenciar no tamanho do capital de giro. E também tem a política de vendas. Por exemplo, se é uma loja de calçados que vende calçados em 6 vezes, eu vou precisar de muito mais capital de giro. Se é até mesmo uma farmácia, mas que parcela no cartão em 3 vezes para os clientes, ele vai precisar de mais capital de giro. Se é uma loja de imóveis que parcela em 10 vezes, ele vai precisar de muito mais capital de giro, mais até do que o investimento total que ele vai fazer na loja. Então, o capital de giro deve ser calculado a partir do tempo do parcelamento que você faz para os seus clientes também. Então, aqui no nosso caso, 20% das vendas à vista, 30% no cartão e 50% em 3 vezes. Isso tudo vai compor o seu plano financeiro. E aí, no final, quando eu junto tudo isso e faço os cálculos aqui, nesse caso, na ferramenta é tudo automático, né? Eu chego num valor total de capital de giro. Então aqui eu tenho o capital de giro total detalhado, estoque inicial, um dinheiro para fazer recompra de estoque e um valor mínimo que eu preciso deixar no caixa para ir pagando as contas ali até que eu receba as vendas. E aí que no final você pode ver, ó, eu tenho aqui nesse detalhamento o valor, o valor do estoque, do investimento inicial, do caixa mínimo, dos estoques e um dinheiro para recompra. Quando eu somo aqui, eu fico com essa distribuição aqui de investimento inicial e de capital de giro. E aí depois, além disso, nós temos o que nós vimos ali que era a máxima exposição do caixa, que é o máximo que eu vou ficar negativo, que é esse gráfico aqui, ó. Então aqui no nosso caso, olha, ali em cima eu estou investindo 186 mil. A minha máxima exposição do caixa está praticamente igual, 187 mil. Agora veja isso. Se nos primeiros meses do negócio, aqui no primeiro mês, ao invés de vender 50% e ter um prejuízo leve ali de mil e poucos, se eu vendo apenas 20%, eu teria um prejuízo de 14 mil. E aqui, se eu vendo 30% no segundo, e depois 40% aqui, 50% no quarto mês, e lá no quinto mês é que eu fiquei positivo. Então, quando eu olho novamente a minha máxima exposição do caixa, comparando novamente, eu tenho 187 mil de investimento, mas lá na máxima exposição do caixa, eu tenho 215 mil negativo. Ou seja, o meu investimento inicial foi de 186. Mas, devido a esses meses iniciais, onde eu não tive lucro, eu precisei fazer mais investimento. E aí, no total, eu precisei investir 215 mil até esse negócio aqui viabilizar. Então, percebam o quão importante é você ter este conhecimento de saber qual é o valor total que você vai precisar para fazer o seu plano financeiro. De saber quanto exatamente, ou próximo disso, não exatamente, mas próximo disso, quanto você vai precisar no plano financeiro para viabilizar o seu negócio. Somando investimento em estrutura, capital de giro, estoques e esse período inicial negativo, que é o que nós acabamos de ver ali na ferramenta. Então, é assim que nós fazemos um plano financeiro para um pequeno negócio. E aqui na ferramenta tem algo muito interessante também, que uma vez que eu fiz esse planejamento inicial, esse plano financeiro para o meu negócio, eu vou fazer ajustes nele. Então eu posso, eventualmente, reduzir o valor do investimento total. Aqui nós estamos investindo 186. Respondendo à pergunta, como é que eu, investindo 186, como é que eu reduzo esse valor de investimento?
Aqui no capital de giro, eu posso, por exemplo, se eu quiser manter esse parcelamento, eu posso antecipar o valor das vendas no cartão de crédito. Então eu vou pagar uma taxa para isso, mas antecipando, o meu capital de giro vai reduzir. Ele reduziu agora para 16.000 e isso vai impactar no investimento total, aqui, ó, que passou a ser agora de 107.000. Ainda assim, a máxima exposição do caixa está em 140.000. O que eu devo fazer, então, para reduzir ainda mais essa necessidade de investimento? É desde o primeiro mês eu buscar ficar positivo no negócio. Eu buscar o meu 0 a 0 já no primeiro mês, porque assim eu evito ter que fazer novos investimentos no negócio ao longo do tempo. Então, quando no primeiro mês eu já fico no 0 a 0 aqui, ó, eu consigo pagar todos os gastos e não preciso reinvestir. Quando eu olho meu investimento total de 107.000, ele está igual à máxima exposição do caixa, que também é 107.000. Então percebo quão importante é fazer esse plano financeiro para você ter a clareza do que precisa acontecer para o seu negócio dar certo. E aí, nesse primeiro momento de planejamento, é onde você faz o plano e depois você usa o plano para fazer a gestão e acompanhamento do negócio. Aqui na ferramenta nós temos uma parte muito interessante que é a simulação de cenários. Então aqui você pode, entre aspas, brincar com os números para descobrir maneiras de otimizar o negócio, né, e no final das contas lucrar mais. Aqui nós temos uma previsão de cenário pessimista e um otimista, onde você pode ajustar esses números. Então perceba que aqui nesse primeiro cenário, que é o cenário atual, que é o do resultado do negócio aqui, nós temos um lucro de 16.000. E nesse cenário pessimista projetado, onde eu vendo um pouco mais barato e vendo menos um pouco, eu tenho um lucro de 5.000. Já se eu consigo, mesmo mantendo o mesmo preço de venda e vendendo 10% a mais de produtos, eu aumento a minha lucratividade para 20.000. Então perceba o quão importante é você conhecer todos os números do seu negócio fazendo esse planejamento financeiro. Ele vai te dar clareza do que precisa acontecer para o seu negócio dar certo. E se você já começou o negócio, você vai ver onde é que você precisa ajustar para melhorar os resultados. Portanto, é dessa maneira que você faz um plano financeiro para o seu pequeno negócio. Gostou do vídeo? Deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal e receba mais conteúdo sobre a criação de negócios, gestão e mentalidade empreendedora. Um forte abraço e até breve.